há 2 dias das eleições, acende o alerta para os deveres, né, e direitos neste período. Já está valendo, por exemplo, a lei que impede a prisão de todo cidadão, com algumas exceções, é claro. Para entender melhor sobre o assunto, nós convidamos o professor de Direito Penal e Processual Penal, Jefferson Botelho, que está com a gente aqui. A gente já vai começar falando sobre as prisões. Boa tarde, doutor Jefferson Botelho. Em quais casos pode acontecer as prisões? Boa tarde, Nico. Um prazer renovado estar aqui mais uma vez para parafrasear você, meu efusivo boa tarde. Isso é bom, isso é bom. Na verdade é o seguinte, o artigo 236 do Código Eleitoral, ele determina que nenhuma autoridade poderá prender eleitor 5 dias antes e 48 horas depois das eleições. É importante, Nico, esclarecer que esse Código Eleitoral, ele foi editado num contexto histórico muito interessante, porque ele primeiro vigorava na época a Constituição de 46, não é? Então foi numa época de efervescência política, e naquela época até o direito de expressão era difícil de ser exercitado. Então, naquela época, o próprio eleitor poderia ser privado de exercer livremente a sua vontade de cidadania. É por isso que essa lei de 65, no artigo 236, prevê esses 5 dias antes e esses 48 horas depois, como regra. Exceto se for em flagrante delito, e aí qualquer tipo de delito. E quais são os casos de flagrante delito, só para a gente compreender um pouco mais sobre qualquer tipo de delito, homicídio, furto, o próprio crime eleitoral, no momento, a situação de captação de sufrágio, que é a chamada corrupção eleitoral, que é previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, que é a Lei 4.737 de 65, a própria boca de urna. Boca de urna conhecida, né? Que é conhecida, que é previsto no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 3º, da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 97. Qualquer tipo de delito ligado não só à questão eleitoral, o fornecimento de alimentação, fornecimento gratuito de transporte, também é uma prática corriqueira nessa época. A própria notícia falsa, né, que é previsto no artigo 323. Inclusive pelas redes sociais, né? Pelas redes sociais, que hoje, infelizmente, tem sido uma constante. Não é? E a própria Justiça Eleitoral, através de uma ação de investigação judicial eleitoral, tem trabalhado essa questão para buscar a lisura e buscar principalmente a igualdade no exercício da cidadania. E no caso dos crimes inafiançáveis? Os inafiançáveis são aqueles previstos na lei. Praticamente os crimes hediondos, são todos crimes inafiançáveis. O crime de tortura, que é crime inafiançável, que é previsto na Lei 9.455 de 97. O crime de terrorismo e o tráfico de drogas. Basicamente são esses os crimes inafiançáveis. E uma dúvida aqui recorrente dos telespectadores aqui é a respeito do salvo-conduto. O salvo-conduto é justamente o fato de não se prender o eleitor 5 dias antes e 48 horas depois. Então, hoje já se pensa em revogar esse dispositivo. Por quê? Porque quando foi promulgada esta lei, o Código Eleitoral, igual eu falei para você, nós vivíamos uma incandescência ou uma efervescência jurídica de exceção. Então, passados 50 anos depois, vivemos hoje num contexto diferente, não é? Antigamente nós tínhamos até a coação para o candidato, para o eleitor votar num determinado candidato. Isso está previsto no Código Eleitoral até hoje, no artigo 301, mas nós sabemos que hoje o eleitor ele pode exercer livremente o seu direito de cidadania, o direito ao voto, para que ele possa contribuir de forma decisiva para a evolução da nossa sociedade na busca da chamada democracia participativa. O senhor falou há pouco que o período de prisão pós-eleição, não ser preso, dura 2 dias. E por que que existe esse período pós-eleição? Qual que é a função disso? É justamente para evitar uma ameaça naquela época, de um eleitor votar num determinado candidato e poder ser preso até 48 horas depois. É por isso que a Justiça, na época, estendeu esse prazo pós-eleição
48 horas, como sendo um prazo razoável para que a pessoa esteja livre na sua liberdade de votar e de escolha do seu melhor candidato. Vamos falar da lei seca aqui. A Justiça Eleitoral não tem uma determinação específica a respeito disso e deixou a cargo de cada estado adotar ou não. Minas adotou. E qual que é a ideia disso? Quem decide? O que é levado em consideração o caso de Minas ter adotado a lei seca? A lei seca é a proibição da venda e da distribuição de bebida alcoólica no período de eleição. O eleitor, quando ele vai às urnas, ele tem que estar livre, ele tem que estar com a capacidade de discernir aquilo que é melhor para o Brasil, aquilo que é melhor para o país. É por isso que a lei seca, que é traduzida aqui em Minas Gerais, através da resolução número 6, é uma resolução conjunta que proíbe a comercialização e a distribuição da bebida alcoólica das 6 horas da manhã às 18 horas no dia das eleições. Então, se uma pessoa, por exemplo, um comerciante violar esse dispositivo administrativo, ele estaria teleologicamente violando o artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência, que é previsto lá no artigo 330, que são crimes praticados pelo particular contra a administração pública. Muito bem. Dr. Jefferson Botelho, professor de Direito Penal e Processual Penal, abrilhantando aqui o Balanço Geral com as suas dicas e interpretações a respeito desse período de eleição. A gente quer agradecer a sua presença e deixando as portas abertas para novos temas aqui no Balanço Geral. Muito obrigado. Muito obrigado e parabéns pelo programa.